Olá pessoal, meu nome é Fábio Almeida, sou técnico de suporte da Nasajão Sistemas e hoje nós vamos falar sobre os cadastros no Persona SQL. Os cadastros no Persona SQL são importantes, pois antes de começar os cálculos você precisa verificar se todas as informações constam no sistema. Então, primeiramente, nós devemos entrar aqui em Empresas, Empresa, e verificar se todas as informações estão preenchidas. Por quê? Existem informações que agora fazem parte do e-social que não tinham no Persona Gold. Então é muito importante que você verifique aqui no Persona SQL se essas informações existem. Então, clicando aqui em Empresas, né, nós temos as informações básicas, né? Aqui na parte de gerais. Aqui na parte de outras informações, nós temos aqui, ó, se é cooperativa, se é construtora, que é necessário você colocar aqui. Se a sua empresa é cooperativa, você coloca que é cooperativa, se não é, você coloca que não é. Da mesma forma, se é construtora, você coloca que é construtora, se não for, coloca que não é construtora, ok? Coloca aqui a situação da empresa, né? Se a empresa é normal, se é uma extinção, se é fusão, cisão, incorporação. Aqui no ponto, informação muito importante também, você colocar aqui se a empresa optou ou não pelo ponto eletrônico, tá? Aqui você tem também a regra de ponto, né? No caso, vamos ver mais à frente, quando falarmos sobre o ponto, nós vamos criar uma regra de ponto e essa regra precisa ser cadastrada nesse campo. Precisamos cadastrar as informações de contato, né? Justamente para que a gente consiga fazer com que os cálculos depois fiquem corretos e que o sistema não apresente nenhuma inconsistência dizendo que está faltando alguma informação. Então nós clicamos depois aqui em estabelecimentos. Aqui em estabelecimentos nós temos informações também muito importantes. Aqui na parte dos dados oficiais, né, que nós temos as informações do SEI, né, as empresas que têm o SEI precisam cadastrar o SEI nesse campo. Tem aqui o PAT, o PIS, né, o FPAS, o código de terceiros. Aqui na aba outras informações, nós temos aqui as informações outras informações do tipo de controle de ponto, né, se foi o ponto manual, mecânico, não eletrônico alternativo, eletrônico alternativo. E aqui mais uma vez a regra de ponto que a gente precisa colocar. Temos a informação aqui também do sindicato patronal. Informações aqui do representante da empresa. E aqui no final as contas pagadoras, que é onde você vai colocar o código, né, do seu banco, agência, conta, da onde que vai sair o valor, né, a ser pago para os funcionários. Então tem a conta da empresa, a conta da empresa será cadastrada neste campo. Outras informações importantes a serem cadastradas no SQL ficam aqui também em cadastros gerais, tomadores e prestadores de serviço, para as empresas que têm tomadores de serviço, as empresas que têm as notas que precisam ser cadastradas, né? A gente clica aqui em cadastros notas e aí coloca lá a nova prestação para inserir as informações das notas fiscais para depois serem retidas o INSS lá na sua guia de GPS. Temos também as informações das rubricas, que eu já tinha falado anteriormente, em outra explicação que eu já tinha dado aqui, né, o que você deve fazer, né, da migração do Gold, após a migração do Gold para o SQL, de colocar as informações aqui das rubricas, né, se tiver aqui alguma rubrica que veio de migração, você precisa colocar a categoria correta e o código do e-social.
Aqui em cadastros faixas é onde nós colocamos e verificamos se as informações estão atualizadas, né, dependente de imposto de renda, INSS, imposto de renda, salário família, salário mínimo. Temos também o cadastro dos sindicatos, para verificar se todos os sindicatos estão aí cadastrados corretamente. Aqui nós temos também lotações, que é onde o funcionário vai estar lotado. Essas informações também precisam estar preenchidas corretamente. Em seguida, nós temos aqui as jornadas e os horários. Primeiro você precisa cadastrar a jornada para que depois venha cadastrar os horários, tá? Então primeiro a gente coloca qual é a jornada, né, ou as jornadas que nós temos na nossa empresa, né, na empresa que você tem. Então você vai colocar as jornadas, ok? E depois que você cadastrar as jornadas, colocando as informações, né, do horário de entrada, horário de saída, os intervalos, né, você vai gravar e aí sim você vai clicar aqui em horários e aí você vai criar o seu horário, né, e vai colocar aqui os dias, né, que seu funcionário tem, né, de trabalho. Você vai colocar aqui as jornadas nesses dias, né, e depois você vai gravar para que depois você possa fazer os cálculos de horas extras, importação de ponto, que tudo fique de acordo com o cadastro que você fez aqui. Depois nós temos aqui no menu funcionários, no cadastro aqui dos funcionários, nós temos aqui em ocorrências, né? Aqui afastamento. Então tudo que for de afastamento do funcionário, você vai colocar aqui nesse campo. Então você vai clicar aqui em criar. Então vou criar um afastamento aqui. Vou colocar, por exemplo, a data de hoje. Então aqui você vai selecionar se foi um acidente de trabalho, se foi doença, se foi uma licença paternidade, se foi uma licença maternidade, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que tenha sido por doença, né? Então, estou colocando aqui como doença. Aqui você vai colocar o código do CID. E aqui o profissional de saúde, né? Quantidade de dias, eu estou colocando aqui que serão 15 dias. E quando eu dou um tab, essa quantidade de dias, o sistema calcula automaticamente a data de retorno. Então é muito importante que você saiba a quantidade de dias, até porque essa informação ela vai para o e-social. Então é necessário que você tenha essa quantidade de dias, tá? Se o teu funcionário de repente não te informou, ele pode de repente tirar uma foto através do Zap, tirar uma foto lá do afastamento dele, né? E lá vai aparecer a data e vai aparecer a quantidade de dias até o CRM do médico, né? Então pode tirar uma foto do atestado e te enviar pelo Zap, que aí você pode pegar e colocar essa informação aqui, tá? Evitem colocar aquela informação que a gente colocava no Gold, 9.999 dias, tá? Porque isso daí pode trazer problemas futuros para o e-social. Então é importante que você saiba exatamente a data em que o teu funcionário vai ficar afastado para que você venha inserir aqui. Se de repente ele tiver uma data inicial, né, e que você coloque aqui, né, que depois ele aumente essa quantidade de dias, não tem problema nenhum. Você coloca a primeira quantidade de dias, depois você clica novamente lá no afastamento, né, no afastamento, para que justamente você possa colocar o novo afastamento pelo mesmo motivo.
né? E aí você coloca a nova quantidade de dias que ele vai ficar afastado, ok? Aqui ele está me pedindo o profissional de saúde, que é necessário cadastrar, então eu cliquei aqui nesse botão aqui de atalho, ok? E aí eu posso botar um código que eu desejar aqui. Eu digo qual é o conselho. Eu termino colocando as informações para que justamente pronto. Então, coloquei aqui o atestado, as informações, clico em gravar, e aí o auxílio doença aqui no caso foi configurado. Como falei antes, se precisar afastar o funcionário novamente, então na data de retorno dele, você coloca como um novo afastamento, aí não seria o código 03, seria o código 04, e aí você coloca ele uma nova data de afastamento, e aí com uma nova quantidade de dias para que ele possa ficar cadastrado aqui no sistema e também o sistema possa levar as informações corretas para o e-social, ok? Então essa é mais uma dica aqui para vocês, tá? Existe aqui também em ocorrências, nós temos aqui o aviso de férias, avisos prévios, né, que mais para frente a gente vai falar quando estiver falando sobre férias e rescisão, né? Faltas, é muito importante aqui cadastrar as faltas do funcionário, tá? Se você importa o ponto, né, aqui dentro do sistema, essas faltas elas entram aqui automaticamente. Agora, se você não trabalha com ponto eletrônico, o que vai acontecer? Você vai precisar criar, né, e colocar a quantidade de faltas que o funcionário teve aqui, porque senão na hora que você for calcular as férias, né, e nós sabemos bem que funcionários acima de 5 faltas, né, ele perde a quantidade de 30 dias de férias, passam a ser 24, né? Então, é importantíssimo que você coloque essa quantidade de faltas aqui dentro, ok? Aí nós temos aqui também ocorrências históricos, né? Que depois, conforme o funcionário tiver informações a serem colocadas aqui, vocês vão inserir. Aqui em mudanças também são informações muito importantes, porque nós temos aqui a data inicial que ele teve numa lotação, por exemplo. Então, quando ele mudar de lotação, quando ele mudar de cargo, quando mudar de departamento, de estabelecimento, de horário, essas informações virão para cá. E aí, por isso que existem essas datas, né? A data inicial e data final, né? Que quando ele for para uma outra lotação, por exemplo, vai aparecer a data final, até quando ele ficou numa determinada lotação, e aí vai se iniciar uma outra data, dizendo a partir de que data ele está nessa nova lotação. E a mesma coisa acontece para o nível do cargo, para o departamento, para o estabelecimento, para o horário, né? E carga horária mensal. Então essas informações também são muito importantes aqui dentro do sistema e precisam ser observadas, tá? E nós temos também aqui, em ocorrências, reajustes, as informações dos reajustes do funcionário, que o funcionário tiver. Quando vier de migração, as informações virão para cá, né, as datas dos reajustes e tudo mais. E quando você fizer aqui no SQL os cálculos do reajuste salarial, então essa informação também virá para cá, para que você tenha um acompanhamento, né, dos reajustes do funcionário, ok? Bom, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.